aqui. Prefeito, Não. nós estamos com o seu áudio em plenas condições, à sua disposição, quando o senhor quiser se manifestar, por favor. Chama ele no privado. Parece-me que há alguma... Vamos começar aqui, prefeito. Parece-me que há alguma questão lá que estamos aguardando, então, a manifestação por parte do prefeito municipal. Pois não, então vamos lá. Encerramos, a reunião encerrou há pouco do COI, né? Eu tive que sair um pouco antes, porque surgiu uma reunião emergencial com o Comaja em função da situação do Hospital São Vicente. Tá? Isso eu quero dar uma rápida passada também, foi para um assunto difícil que eu tratei agora de manhã, do Hospital São Vicente, Hospital Regional São Vicente de Paula e Cruzado. Tá? Em relação à reunião do Comaja, nós não temos grandes novidades, apenas dizer que nós estamos conseguindo derrubar essa atitude de vanguarda aí do nosso conselho. Olá, bom dia, seguidores, web, espectadores do Manchete Digital. Redação em resumo de hoje, começando às 10 horas e 5 minutos desta quarta-feira, dia 17 de março, para uma entrevista coletiva, reunião do COI, que é o Centro de Operações de Emergência Municipal. Prefeito de Tupã-Sretã, Gustavo Herter Terra. Aguardamos o áudio, então, do prefeito municipal. Continuamos na expectativa. Você está com a Tupã, e a palavra do prefeito, então, que estava falando já sobre a questão do Hospital Santa Lúcia. Ficamos na iminência de ouvirmos, então, o prefeito municipal. Bom, nós estamos aguardando o áudio do prefeito lá, para podermos ter essas informações para você, né? Essa entrevista é feita pelo Google Meet, em reunião, o áudio é coletivo, né? E a gente fica aí na expectativa de termos, então, essa manifestação do prefeito e podemos ouvi-lo com relação a essa reunião do Comaja e também com relação à reunião do COI, que ele, inclusive, já antecipou, saiu um pouco antes do final da reunião para atender essa reunião do Comaja. Estamos aguardando o sinal lá da assessoria de imprensa do município de Tupã-Sretã, que nos traz a manifestação do senhor prefeito. Vamos ver se é possível a gente termos essa manifestação, então, aqui. Então, são 10 horas com 8 minutos. Estamos iniciando essa nossa coletiva. Bom dia, Miguel, aos ouvintes também da Rádio Tupã, do Manchete Digital. Nós terminamos há pouco, né, a reunião do COI, e da qual eu tive que me retirar às 8h30, porque eu tinha uma outra reunião do Comaja para tratar da situação do nosso Hospital Regional São Vicente de Paula, em Cruz Alta, que a situação é muito grave. Então, teve essa reunião emergencial entre os 13 municípios da 9ª região. Em relação à reunião do COI, inicialmente, né, nós não temos, assim, nenhuma alteração do que vinha sendo feito. Nós fizemos uma rápida análise da situação, né, dos procedimentos anteriores e do cenário epidemiológico do município. Nós estamos tendo, com muita felicidade, uma queda significativa nos níveis de casos ativos diários, né? Hoje estamos com 340, de um pico de 559. Então, isso é motivo para que toda a comunidade comemore, né? Porque isso é mérito do comportamento da nossa população. A população entendeu o nosso regramento, o nosso apelo, e o resultado é muito nítido, o resultado é prático, basta passarmos na frente do SF4 e vermos a redução enorme no número de pessoas consultando. Essa redução ela é muito favorável, o cenário é muito favorável, porque a gente vê que, além do número de casos confirmados do dia que vem diminuindo, o número de suspeitos vem diminuindo e o número de casos em observação também, né? Então, isso é tudo muito bom. Em relação às medidas que serão adotadas, nós tratamos tanto
do próximo final de semana, como estamos iniciando um amadurecimento de medidas para a Páscoa, que nos preocupa muito. Mas em relação ao próximo final de semana, ficou decidido que nós manteremos as medidas adotadas nesse final de semana, a partir das 17 horas do sábado até às 6 horas da segunda-feira, né? Isso ficou decidido e ainda não decidimos como faremos no feriadão. Mas desde já eu peço à comunidade responsabilidade nas atitudes, tanto, né, no seu dia a dia, a partir de hoje, como vem sendo, e principalmente na Páscoa. Não interpretem o feriadão de Páscoa como feriadão. Interpretem a Páscoa como um momento introspectivo de ficarmos em casa, aproveitando a nossa saúde, né, e a saúde dos nossos familiares. Concluindo a reunião do COI, seria mais ou menos isso. Abro a pergunta de vocês e depois eu vou falar rapidamente sobre o cenário regional. Por favor, prefeito, se possível, então, o cenário regional, acho que é interessante, o senhor estava trazendo antes a questão do Hospital São Vicente, né? Sim. Tive essa reunião emergencial, né, que me convocaram, dos 13 municípios, mais a coordenação do Hospital São Vicente, mais a coordenação do Comaja. A situação do hospital é muito grave, né? Me foi passado aqui extraoficialmente um endividamento enorme do Hospital São Vicente e que ele corre sérios riscos de fechar as portas dentro dos próximos dias, né? Isso é gravíssimo, sendo que ele nos drena na 9ª região os nossos pacientes, né? Nos foi pedido um aporte financeiro, como a todos os demais municípios. A prefeita Paula recebeu um recurso, a Cruz Alta recebeu um recurso, se não me falha a memória, de 5 milhões para o enfrentamento ao Covid, isso por ser tratado da região, e ela está repassando ao hospital 500 mil desse recurso e mais 500 mil dos recursos livres do município de Cruz Alta para o Hospital São Vicente. E aí foi pedido a todos os municípios que repassem. Nós não temos orçamento para isso, e eu expus na reunião que nós temos aí uma sangria, digamos assim, mensal de aproximadamente 300 mil reais ao Hospital Brasil na Terra, né? Por contrato 225, e mais um recurso que geralmente nós acabamos tapando algum déficit mensal do hospital. Tivemos aí, e eu faço uma alusão, uma homenagem à Câmara de Vereadores, né, na pessoa do seu presidente, e estendo aos 9 vereadores, que têm sido unânimes em todas as decisões. Isso é muito importante, essa harmonia é importante ser enaltecida, porque mostra que todos eles, em comum acordo, estão rumando pelas causas pró-município, né? Colocando em segundo plano questões ideológicas. Isso é de se enaltecer. Meus parabéns à maturidade dos nossos vereadores, né? Efusivos parabéns, e dizer que eles nos repassaram, né, aquele valor. Fora isso, o município tem costumeiramente repassado mais do que os 225 contratuais, né? Então, eu expus isso na reunião, disse que nós não temos condições, mas que sugeri, inclusive, a todos os presentes que, a exemplo de uma lei que o prefeito de Ibirubá fez, municipal, para que possibilitasse o repasse de recursos ao hospital regional, eu sugeri que todos os municípios fizessem essa lei, e eu estou já aqui providenciando. Aproveito já a avisar ao Legislativo, que eventualmente esteja nos assistindo também, enviarei com a maior brevidade possível ao nosso Legislativo um projeto de lei que nos autorize eventuais repasses ao Hospital São Vicente, né? Obviamente, dentro das nossas possibilidades, dentro de recursos extras que nós tenhamos, de emendas, enfim, mas saber que a nossa prioridade sempre vai ser o nosso Hospital Brasil na Terra. Então, a situação regional da saúde é gravíssima, a situação do abastecimento de oxigênio, pelo que me passaram também,
ela até quinta-feira, né, até amanhã, ela é mantida. A partir de amanhã de tarde, provavelmente a oferta atenda 50% da demanda. Eu tive já uma reuniãozinha emergencial com o nosso secretário de saúde a respeito disso. Ele disse que a nossa situação em particular ainda é um pouco tranquila, porque os nossos fornecedores vêm da região central do estado, então ainda não está afetado. Além do que, nós temos a nossa própria usina, né, adquirida no governo anterior, o governo do nosso prefeito, então prefeito Guga, a nossa usina do hospital, que nos supre boa parte da demanda, então diminuindo a necessidade de aquisição de bujões de oxigênio. Mas a situação é muito preocupante, tá? Eu cito um outro exemplo. Nós temos hoje 6 internações no Hospital Brasil na Terra, né, com a nossa capacidade de 16. Então, nós temos vaga no hospital. Mas desses 6, faz 5 dias que está inscrito naquele sistema de vaga de leitos, né? Esperando vagas em leitos de UTI. E esse paciente tem 41 anos, tem comorbidade, como diabetes, enfim, outras, é um paciente em estado grave. Há 5 dias nós estamos pleiteando um leito de UTI e não estamos conseguindo. Então, como eu falei, e a comunidade lembra muito bem, né, dos meus posicionamentos, embora às vezes meio incisivos, né, mas como eu falei há algum tempo atrás, talvez mais de mês, né, 40, 50 dias, o problema é muito complexo. Às vezes nós temos uma luz no fim do túnel no Brasilina, mas não temos no regional, ou vice-versa, né? Então, o problema é grave, é um problema com muitas variáveis, é uma doença covarde, é uma doença que muda a performance a cada dia. A gente não consegue estimar o que vai acontecer com essa doença na próxima semana, nem em relação a efeitos em cada paciente. Ela pega exatamente os pontos fracos dos nossos pacientes e agora ela está pegando saudáveis, pegando atletas, né? Pegando jovens. Hoje, pelo que me passaram na reunião, o São Vicente tem pacientes com 21 anos, com 22 anos, teve óbitos com 27 anos. Eu anotei aqui vários pontos da reunião lá, né? Mas, basicamente, eu quero dar um testemunho que todos sabem, mas o grande problema do Brasil ficou escancarado, que é o formato da saúde pública do país. Desde o repasse de verbas aos hospitais, por exemplo, existe uma previsão de repasse de R$ 1.500 por internação, né? Está sendo repassado R$ 800 por internação. Então, quase R$ 700 é o déficit por internação por paciente, por dia. Então, isso é uma bola de neve. Por isso que os hospitais municipais e regionais estão com esse passivo. Até que se mude isso realmente em termos práticos, não só teóricos, nós teremos o caos na saúde pública. E essa doença veio, infelizmente, para externar essa situação crônica e gravíssima da nossa saúde pública. Então, encerrando a questão do São Vicente, é muito preocupante. Isso cria em nós uma necessidade cada vez redobrada de mudarmos os nossos hábitos e confiarmos na nossa prevenção, porque cada vez mais confiarmos no tratamento está sendo difícil. Prefeito, em relação ao fato dos hospitais, enfim, essa grande demanda, o senhor falou agora há pouco do Brasilina Terra, que nós tivemos, inclusive, a ampliação desse quadro clínico, né, para atendimento clínico Covid-19, isso já uma decisão que o senhor tomou logo no início ali daquele colapso. E como está o Brasilina Terra nas questões de insumos, mantimentos? A gente vê que a comunidade sempre está ajudando, auxiliando, mas Tupã-Siretã está preparada para esta nova demanda que se aproxima nos próximos dias? Sim, das poucas boas notícias que eu tenho para repassar, né, é que no âmbito municipal nós estamos encarando tudo com medidas preventivas, né, com medidas
de muita cautela e tomando todas as atitudes aqui, né, as medidas e as decisões, no sentido de que nós estejamos da melhor maneira possível preparados para o enfrentamento dos desafios que surgirão. É importante, né, Jefferson, dizer que a nossa alçada é de pequena e média complexidade. Nós não temos alçada para alta complexidade. Só para passar uns números, o déficit mensal de cada UTI do São Vicente, o déficit mensal de cada UTI do São Vicente é de R$287 mil. Tá? Isso foi nos passado hoje. Então, isso é um absurdo. Como nós não temos UTI, nós não participamos dessa realidade. Mas na nossa baixa e média complexidade, nós estamos sim preparados, nós temos estoque, recursos e, felizmente, um material humano admirável no nosso hospital e na nossa secretaria como um todo. Então, nós temos essa tranquilidade. Prefeito, voltando à questão do COI, a reunião que aconteceu agora há pouco, o senhor comentou, então, que deve ser mantido o lockdown, a exemplo do que aconteceu no final de semana passado. O governo do estado também assinou que, a partir da semana que vem, será possível, novamente, termos a chamada cogestão, mantendo a bandeira preta, que o estado indica que manterá. Tupã-Siretã poderá, através da cogestão, fazer algumas alterações nas regras aqui para o nosso município. Esse tema foi tratado e, se foi tratado, qual as possíveis mudanças que poderão ser feitas? Perfeito, Miguel. Eu tô inclusive, dentro desse viés, né? Eu estou estudando alguns projetos de lei para o enquadramento, por exemplo, do nosso esporte, né? Das nossas academias, dessas atividades esportivas que estão sendo consideradas não relacionadas à saúde. Eu estou tentando criar uma realidade municipal vinculando essas atividades esportivas à saúde para que eu possa ter maior autonomia nessa flexibilização, tá? Através da nossa legislação municipal. Isso é uma novidade, inclusive, que eu estou passando num primeiro momento para vocês. Eu tratei hoje cedo disso, dentre, né, a chuva de assuntos aqui da prefeitura. Então, dentro em breve, também encaminharei para a Câmara isso aí. Em relação à nossa alçada, eu sou dos municípios que mais estou pressionando a questão da cogestão. Como nós falamos anteriormente, alguns municípios, por 3 motivos principais, não estão se dedicando à cogestão. Ou porque eles não têm estrutura no seu município, seja em recursos humanos, né? Ou porque eles não têm estrutura operacional para fiscalizar as medidas municipais, né? Ou porque eles não têm coragem de puxar para si as decisões da cogestão, ou porque eles não têm interesse político nisso, né? E aí entra o lado da má política, né? Onde a política se sobressai ao crivo técnico e nós temos sempre, a meu ver, primar pelo crivo técnico no enfrentamento dessas dificuldades. Então, esses municípios não querem a cogestão. Eu quero a cogestão, por quê? Porque nós temos estrutura de pessoal para fiscalização, nós temos estrutura operacional, a minha comunidade de Tupã-Siretã já está num nível de amadurecimento, já percebeu a seriedade do momento e a comunidade está colaborando com as nossas medidas. Então, isso tudo me dá uma situação onde eu posso puxar a responsabilidade para nós, a responsabilidade para mim, enquanto executivo, e criar um cenário municipal no enfrentamento ao Covid. Os gráficos mostram isso, os números mostram isso, e eu quero, cada vez mais, permitir que a nossa comunidade como um todo, né, a geração de emprego e renda, eu sempre digo isso, a saúde financeira das empresas, a saúde financeira dos nossos autônomos, a renda e a dignidade da comunidade como um todo tem que ser preservado. Então, eu luto para isso, luto para que as nossas decisões sejam municipais e que eu possa cada vez mais prestigiar as pessoas que demonstram responsabilidade no enfrentamento dessa epidemia.
Prefeito, em relação à fiscalização, ontem nós fizemos uma matéria aqui no Manchete, com a contribuição valorosa aí das suas informações, em relação a algumas demandas que antecipavam a reunião do COI. O senhor colocou uma situação em relação à fiscalização no toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, por gentileza. O senhor tem alguma ideia de colocar um planejamento para poder, aqui no município também, mostrar mais rigidez nessa questão do toque de recolher? E também se, nessa reunião do COI, foi tratado em algum momento a respeito de orientação para as pessoas, ou até mesmo para as empresas, nessas recorrentes filas que a gente acaba vendo aí, muitas vezes dobrando o quarteirão aqui em Tupanciretã, justamente antecipando ou após o lockdown. Perfeito. Em relação às filas, visualmente eu acredito que elas tenham aumentado nesses últimos dias. Eu digo visualmente por quê? Porque eu tive uma reunião, né, como eu já falei, com as instituições financeiras e com a associação comercial, no sentido de que cada banco, né, cada recebedor de contas e cada estabelecimento comercial assumisse a responsabilidade do controle da sua fila, né, da fila referente ao seu estabelecimento. E eles estão fazendo isso aí, e com isso, obviamente, aumentando o distanciamento, aumenta o tamanho da fila. Então, visualmente, as filas aumentaram, mas o que está acontecendo é essa responsabilização, né, e esse maior empenho no controle dessas filas. Tá? Em relação ao controle diário, e muito boa a tua lembrança, Jefferson, existe o toque de recolher, né, essa restrição de circulação imposta pelo governo estadual, que é das 20 horas até as 5 da manhã do outro dia. Nós, por obrigação, acolhemos, né, aos decretos estaduais. Não fazendo essa fiscalização por uma questão de esgotamento de equipe, mas já estamos adotando medidas referentes a isso, e eu farei, sim, o controle, tá? Às 20 horas, o cumprimento dessa restrição de circulação, né? Desse toque de recolher. Então, eu não sei quais os dias, mas em alguns dias, o mais possível, nós faremos essa fiscalização, dizer que as multas estão dobradas, né? Começa nos 400 e poucos reais, e dizer que vai doer no bolso, infelizmente. Aqueles que não obedecerem, pelo amor, obedecerão pela dor. Né? Bem, nós estamos conversando com o senhor prefeito municipal nessa entrevista. Prefeito, com relação à fiscalização durante o lockdown, houve uma alteração nesse último final de semana, em que as fiscalizações não mais permaneceram em locais fixos e sim itinerantes. Isso foi uma ação no intuito de melhorar e ampliar a fiscalização. Nós tivemos vários relatos de pessoas nos trazendo informações de que, infelizmente, em alguns bairros, houve movimentação de pessoas no período que não estaria acontecendo. Essa fiscalização nos bairros poderá ser intensificada? Essa questão da fiscalização itinerante vai ser mantida? Essas estratégias específicas de atuação, né, Miguel? Isso aí a gente vai discutir numa reunião com a própria equipe, e eu até não externo muito esses detalhes, porque, infelizmente, tem gente esperando para identificar a nossa estratégia para poder burlar a nossa fiscalização. Infelizmente, nós temos
uma pequena parcela que ainda acha que driblando a fiscalização está tirando algum tipo de vantagem em relação às outras pessoas. Essas pessoas que tentam driblar a fiscalização ainda não perceberam, né, ainda não caiu a ficha da gravidade do momento, talvez caia quando perder algum parente próximo. Né? Esses inteligentes que vão passear de jet ski final de semana e que chegam no município achando atalhos no município para driblar a fiscalização, se achando muito inteligentes, quando eles perderem os pais, os avós, em função disso, eles vão se aperceber do porquê que os nossos funcionários municipais estão abrindo mão do seu descanso, e abrindo mão do seu repouso em casa com a sua família, para estarem nas ruas fiscalizando a comunidade. Isso aí não é para nós do poder público arrecadarmos valores, isso é para preservar a vida da nossa comunidade. Então, esses inteligentes que acham que estão fazendo uma grande coisa em driblar, eles estão, na realidade, colaborando para a propagação e a perpetuação desse vírus criminoso que está dizimando vidas pelo mundo afora. Por favor, a inteligência nesse momento é apelar para que todos nós, cada um dos nossos mais de 20 mil tupanciretanenses, cumpramos as regras. Vamos interromper a transmissão desse vírus. Vamos interromper a transmissão desse vírus. Nós temos denúncias de pessoas contaminadas, pessoas com a doença ativa indo no supermercado. Isso é crime. Então, fica o apelo aqui, eu sempre faço esse apelo e sei que vocês, da imprensa, continuam fazendo esse apelo e o fazem muito bem, né? Eu agradeço a vocês. Vamos fazer esse apelo. Sejam todos responsáveis pela interrupção da transmissão desse vírus, com o máximo de atitude possível de maneira individual. Todos nós temos que fazer o nosso lockdown, dentro das nossas possibilidades. Prefeito, em relação à medicação, enfim, utilizada para a Covid-19, a gente sabe que dependemos, é claro, do avanço da vacinação em massa, para que possamos ter outra realidade desses gráficos que nos apontam uma situação bem difícil pela frente. Inclusive, o governo do estado já antecipou que o mês de abril aí deve ser também de muita fechamento, né, e rigidez nos protocolos. Mas, na semana passada, o Ministério da Saúde autorizou a utilização do remédio Remdesivir para a Covid-19. O Tupanciretã já adquiriu, já estava utilizando. O senhor tem alguma informação em relação a isso? É muito bom, Jefferson, entrar nessa questão. Ó. Por incrível que pareça, né, a maldade de alguns seres humanos que tratam a crise como um momento de ganhar dinheiro. Infelizmente, isso está ocorrendo como sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Nessa crise de saúde pública, alguém está enriquecendo. Tá? Nós temos medicamentos baratos que têm um efeito maravilhoso e está sendo comprovado diariamente. O exemplo da ivermectina, que alguns insistem em dizer que não existe comprovação científica, né? A Anvisa diz que não tem comprovação científica, a OMS, a ivermectina está mostrando, existe comprovação, eu tenho acesso a artigos, eu não estou aqui falando absurdos, por que a ivermectina não está sendo investida e amplamente divulgada e aprovada pelos órgãos das esferas federais, né? Para o tratamento, porque ela é barata. A ivermectina é uma molécula de domínio público, ela não é mais uma molécula com reserva de mercado do seu inventor. Pelo tempo tempo de criação da ivermectina, ela já é de domínio público, qualquer laboratório pode produzir. Né? Ela é usada de graça na África, ela é fornecida de graça à comunidade da África para tratar N enfermidades. Então, assim, ó, por que aprovaram o Remdesivir? Porque custa uma fortuna, vai custar, se não me engano, mais de R$400 o tratamento, ou até mais de 1.000, não me lembro agora aqui. Mas isso aí é uma jogada comercial. E é preciso que alguém tenha a voz para dizer isso
nacionalmente. Isso é uma jogada comercial, eles estão aprovando as medicações caras para continuarem ganhando dinheiro em cima dessa crise. Existe tratamento barato que não está sendo aprovado por interesse financeiro de grandes empresas a nível mundial. Isso não é só no Brasil. Prefeito, o próximo lockdown o senhor já antecipou aí, então vai ser de sábado às 17 horas, a segunda-feira às 6 horas da manhã. No feriado de Sexta-feira Santa, poderá ser decretado antecipando esse feriado não para o sábado e sim para a sexta ou a quinta noite? Provavelmente sim. Nós não definimos ainda as medidas, né, do feriadão, que a gente chama, mas provavelmente voltará a ter alguma restrição a partir de quinta-feira à noite, que já existe, né, a partir das 20 horas, e que liberaria na sexta-feira às 5 horas, mas provavelmente nós vamos interromper essa circulação já na sexta-feira e assim sucessivamente, né? Mas eu acho que a nossa comunidade já tem maturidade para atender esse apelo. Não usem o feriado da Sexta-feira Santa como um feriadão para viagens, para lazer, para turismo. Não usem. Nós teremos novamente um pico da doença em Tupã, se não houver um comportamento por parte da comunidade, e esse novo pico, nós não teremos aporte regional para receber os nossos doentes. Prefeito, também em relação a esse fim de semana agora, nós tivemos já nas situações anteriores um déficit na equipe do senhor da fiscalização. Se eu não me engano, 5 pessoas aí que foram confirmadas com o vírus ativo após alguns dias ali de trabalho. Como é que está a situação de saúde desses profissionais? A gente se preocupa tanto em falar de fiscalização, aplicação de multa, mas também tem um lado humano aí do outro lado, né? Esse pessoal está se comprometendo, deixando de estar com a sua família, daqui a pouco entrando também em situações bem delicadas, porque algumas pessoas acabam tendo comportamento opositor, não creem, né? Eu sempre digo, né? Por mais que a gente às vezes não aceite a situação, a gente tem que cumprir a lei, tem que fazer e ponto final. Mas esse pessoal, essas equipes aí, prefeito, essa equipe do senhor, como é que está hoje? Esse pessoal está se recuperando? Teve alguém com uma situação mais grave? O que o senhor pode trazer para a gente aí da comunidade? Com muita felicidade eu respondo a tua pergunta. Né? A nossa equipe está praticamente toda reposta, toda recuperada. Não tivemos evoluções graves de ninguém, né? As medidas foram bem adotadas, todos cumpriram a medicação precoce. Essa é uma das nossas grandes vantagens aqui em Tupã, a medicação precoce, né? A gente está tendo aí óbitos, cada óbito tem a sua peculiaridade, ou demorou para buscar recurso, ou não acreditou na doença, enfim, ou comorbidade, mas, via de regra, Tupã tem tido uma boa performance, e isso é louvável, né? E a nossa equipe está, quase todos já estão na ativa, e provavelmente o restante já estará na ativa agora, a partir desse lockdown, e eu espero que nós, dentro do mais breve possível, consigamos retornar às atividades do centro administrativo de vento em popa, né? De parte da Rádio Tupã e nossas plataformas, muito obrigado, prefeito, pelas suas colocações e parabéns pelo trabalho. Prefeito, o senhor querendo encerrar também, vamos encerrando por aqui também essa nossa participação. Sei que o dia vai ser cheio aí, provavelmente muito trabalho. O senhor, por gentileza, pode fazer as considerações finais aí para o nosso web espectador. Dizer que agradeço muito a vocês, né, que são empresários do setor de comunicação e são peça fundamental, não apenas no momento dessa crise, da difusão das informações, mas também do desenvolvimento do município. Vocês nos ajudam muito a estender a comunicação da nossa administração como um todo até a comunidade. Isso é muito importante. Tá? Dizer que nós ainda hoje teremos várias reuniões, até de tarde, com a própria Coordenadoria Regional
de educação, os assuntos são muito variados, são muito diversificados, a gente não está negligenciando nenhum ponto da administração pública em função da pandemia, né? Claro que a pandemia tem um foco principal, porque se trata de saúde, algumas coisas não estão tendo o ritmo que eu gostaria que tivesse dentro do meu projeto com o Márcio de gestão, né, nesses 4 anos, infelizmente alguma coisa vai pecar, né? Mas dizer que diariamente surgem novos problemas, diariamente surgem outros leões para que nós possamos matar aqui na prefeitura, mas nós estamos fazendo isso com muita determinação, com muita seriedade, cada superação nos estimula, nos anima para seguirmos nesse propósito, tá? Eu conto com o apoio da comunidade, não só a nossa administração, mas eu conto com o apoio da comunidade para que nós possamos interromper a transmissão do vírus. Esse é o espírito que eu quero passar no dia de hoje. Interrompermos a transmissão do vírus. Se cada um fizer essa parte, em 10 dias nós extinguiríamos o vírus do nosso município. O vírus só durará mais de 10 dias no nosso município se alguém transmitir para outro alguém esse vírus. Tá? Então, eu quero passar esse apelo à pessoa. Todos nós devemos interromper o vírus, porque ele morre de fome. Se ele não tiver um novo hospedeiro, ele morre de fome. Tá bom? Um abraço para vocês, seguimos em frente. Prefeito Gustavo Herter Terra falou em coletiva agora, trazendo as informações com o resultado da reunião do COI e também com a reunião que ele fez com a Comarja, né, envolvendo o Hospital São Vicente, trazendo essas preocupações aí. São 10h42, você está com a Tupã, o programa é